como utilizar a renda fixa para reduzir a volatilidade da tua carteira, reduzir o risco da sua carteira e aproveitar os movimentos de oscilações muito bruscas na renda variável. Nessa live nós vamos falar um pouco mais sobre diversificação, um pouco mais sobre por que não fazer market time, mas agora com foco mais específico em renda fixa, o papel da renda fixa na sua carteira. Semelhante ao que eu venho dizendo nas últimas lives, né, o objetivo aqui não é fazer recomendação específica de algum produto, e sim explicar o papel de cada um dos produtos na composição de uma carteira, né, e o papel também, a importância da diversificação para te ter sucesso, para te ter lucro no longo prazo, né? Então, eu costumo falar que mais importante do que tu ter lucro é tu te manter no mercado financeiro, é tu não te expor de forma exagerada ao risco, né? E para isso tu precisa diversificar. Quando tu concentra muito teus investimentos em poucos produtos, em poucos instrumentos, provavelmente em algum momento esse produto, esse instrumento vai oscilar muito e tu vai acabar ou comprometendo o teu patrimônio ou te frustrando a ponto de sair do mercado financeiro e voltar para produtos muito básicos como a poupança, por exemplo, que também, como eu já expliquei em diversas outras ocasiões, não faz sentido do ponto de vista de relação risco-retorno. Então, se você ainda não me segue aqui no Instagram, me siga. Se está vendo pelo YouTube, se inscreva no canal. E antes de mais nada, reforçando aqui a questão de não fazer recomendações, né? Não é esse o objetivo, e sim pensar numa estrutura da sua carteira, pensar numa alocação macro da sua carteira. Então, o objetivo hoje é esse, né? É focar em renda fixa, é falar do papel de cada um dos instrumentos de renda fixa, dos diferentes tipos de remuneração da renda fixa na tua carteira. Começando então com a divisão, né? Eu costumo dividir a renda fixa em três principais tipos em função da sua remuneração: a pós-fixada, a pré-fixada e a híbrida. A pós-fixada são aqueles produtos de renda fixa que normalmente são atrelados ao CDI ou à Selic. O CDI é o certificado de depósito interbancário, né, que tende a acompanhar a taxa Selic. Aí a taxa Selic é a taxa básica de juros, que é determinada lá pelo Copom. Então, falando um pouco mais sobre essas duas taxas, né? A taxa Selic, o que ela é? É um instrumento que tem como papel principal controlar a inflação. Então, quando a inflação está alta, a tendência é que a taxa Selic também esteja alta, né? E lembrando que sempre é aquela questão, né? A taxa Selic ela não está simplesmente combatendo a inflação desse momento, e sim a expectativa de inflação. Ela serve para isso. E entender isso, né, essa relação de taxa de juros com inflação é fundamental para te entender renda fixa. A taxa de juros, a taxa Selic, ela vai determinar a taxa Selic. Não que exista uma regra para que isso aconteça, né? E vai influenciar todas as demais taxas de todos os produtos, né? Mas voltando para a parte, para a explicação da renda fixa pós-fixada, a taxa CDI, o Certificado de Depósito Interbancário, né, que é basicamente uma troca de recursos entre os bancos. No final do dia, os bancos precisam acertar o seu caixa e alguns têm um excedente de caixa e outros estão precisando de recursos. Então, eles fazem essa troca, né, para que eles consigam fechar. E a referência que eles têm é a taxa Selic, né? Então, se um banco tem um excedente, ele tem basicamente duas opções: emprestar para o governo a taxa Selic ou emprestar para outro banco, né, que vai ter um nível de risco muito parecido, né, porque é uma operação de um dia só, e por isso a referência do CDI é a taxa Selic. Ou seja, dá para te pensar, enquanto tu está investindo, que CDI e taxa Selic vão te trazer o mesmo benefício em termos de lucro. E então os pós-fixados eles vão depender disso, vão depender do quanto está a taxa de juros, né? E por que é importante tu entender essa relação, né, para te colocar essa categoria de renda fixa na tua carteira? Porque quando tu imagina um cenário de alta na taxa de juros, é importante ter esse papel, né, porque esse papel vai se beneficiar com alta na taxa de juros. Então, se tu tem um produto lá que rende, por exemplo, 100% do CDI, e o CDI está
14%, tu tem um rendimento de 14% na tua carteira. Agora, se a taxa de juros subir para 20%, tu vai ter o mesmo produto vai estar rendendo agora 20%. Diferente do que acontece com outras categorias, né? Como, por exemplo, a renda fixa pré-fixada, onde tu estabelece um valor e ele não vai mudar, vai ser sempre aquele valor. Ou seja, dentro da própria renda fixa, tu já tem vários benefícios da diversificação. Então, diferentes cenários vão afetar de forma diferente esses produtos na renda fixa, em função da forma com que ele vai remunerar o investidor. Então, ter essa parte pós-fixada é fundamental para te aceitar, para te saber encarar cenários de alta na taxa de juros. E aí, lembrando que, em função disso, em função de tudo isso que eu falei até agora, tu tem uma proteção implícita para a inflação. Porque, à medida que a inflação aumenta, a taxa de juros aumenta também. Então, essa relação, ela é uma relação que vai na mesma direção sempre, né? Então, tem um comportamento que é diretamente proporcional. Ou seja, se tu tem muito... eu costumo dizer, tem uma outra frase que não é minha, que é do responsável aqui pela parte de análise na Portfel, que é que cada carteira conta uma história, né? Então, ao olhar para uma carteira, tu sabe o que aquele investidor, se for um investidor consciente do que ele está fazendo, sabe o que ele está esperando para o cenário macroeconômico do país, né? Então, por exemplo, se tu encontra um investidor que tem só ações, só fundos imobiliários, por exemplo, ou seja, só renda variável, ele está imaginando que no futuro o Brasil vai ser o melhor país do mundo, se ele só tem renda variável no Brasil. É porque ele está apostando todas as suas fichas em empresas no Brasil. E quando tu tem uma carteira que predominantemente tem renda fixa pós-fixada, é justamente o contrário. Tu está imaginando um cenário onde provavelmente vai ter inflação e provavelmente vai ter alta na taxa de juros. E aí tu vai se beneficiar, os produtos que tu tem na tua carteira vão se beneficiar com esse cenário. Então, só que por mais que pareça simples essa estratégia, né, o que eu considero adequado é tu não tentar prever uma variável semelhante a essa. Então, por mais que tu entenda, e por mais que tu acredite realmente que o cenário seja esse cenário que eu acabei de citar como exemplo, né, um cenário catastrófico para a economia brasileira, e aí tu teria benefícios se tu tivesse em renda fixa pós-fixada, o mercado todo está olhando isso, né? E como eu falo também, o mercado ele precifica todos os produtos, não é com base nas coisas que estão acontecendo agora, é com base nas expectativas do que vai acontecer ao longo dos próximos anos, ao longo do período daquele título que está sendo negociado, né? Então, no caso de ações, é a perpetuidade. No caso de renda fixa, é o período daquele produto que tu tá comprando. Então, a história que está sendo contada quando tu tem produtos de renda fixa pós-fixada é essa. É uma proteção para altas na taxa de juros. Tu está te protegendo desse cenário. E essa é a maneira adequada de tu olhar os teus investimentos. Pela ótica de proteção. No longo prazo, a tendência é que tu tenha lucro, né? Mas tu precisa te proteger ao longo do caminho. Tu precisa proteger o teu patrimônio, né? Senão, como eu falei lá no início da live, ou tu vai ficar pelo caminho, ou tu simplesmente, ou melhor, ou tu vai comprometer o teu patrimônio, ou tu vai sair do mercado financeiro, porque vai te frustrar com essa queda muito significativa do teu patrimônio quando tu coloca somente uma classe. Quando tu coloca somente numa classe, é porque pode acontecer justamente o contrário do que eu falei, né? Ao invés de uma alta na taxa de juros, que vai beneficiar essa classe de renda fixa pós-fixada, pode ter uma queda, né? Então a tua carteira vai passar a render muito pouco. Só que percebam que esse ativo ele tem um grande benefício, né? Porque ele não vai ter uma redução no preço. Ele vai ter só uma menor remuneração. Tu vai ganhar menos, tu não vai perder tendo renda fixa pós-fixada. Então é uma proteção muito interessante para a tua carteira. Então eu considero que ter renda fixa pós-fixada é tu montar a tua base para depois colocar outros produtos que vão te trazer mais retorno, né? Então, pensando numa escalação de um time de futebol, seria a zaga, né? Primeiro monta a tua defesa, depois é que tu vai tentar atingir o gol adversário e fazer o gol. Ou seja, começa por isso, né? Tu monta uma base de renda fixa pós-fixada, depois tu coloca pré, tu coloca inflação, depois tu entra em multimercado e por último
é que tu vai entrar em renda variável, em ações e fundos imobiliários, seja aqui no Brasil ou no exterior. Depois, além dessa classe de renda fixa pós-fixada, nós temos a renda fixa híbrida, né, que normalmente é IPCA mais alguma coisa, né? O IPCA é o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, né? O Índice de Preços do Consumidor Amplo, que é a medida de inflação, é a medida oficial de inflação. Ou seja, se a inflação aumentar, tu vai ter benefício ao longo do período, ou melhor, no final do período que tu contratou aquele título. Então tu vai lá, compra um produto de renda fixa, ele vai te prometer IPCA mais 6, por exemplo, e tu vai ter de rendimento ao longo desse período essa inflação mais esses 6%. Né? Então tu sabe uma parte, que é os 6%, e a outra é uma parte pós-fixada, que tu imagina que vai ser determinado valor. Tu não sabe exatamente. Então, tu tem um comportamento semelhante à parte pós, o pós-fixado que eu acabei de explicar, e um componente pré, que é o que eu vou explicar logo em seguida. Só que esse produto, ele tem um detalhe, né? Essa parte pré-fixada, ela faz com que a variação do preço seja muito impactada por altas na taxa de juros. Porque muitos investidores eles pensam o seguinte: vou comprar esse título aqui, IPCA, inflação mais alguma coisa, porque eu estou imaginando um cenário de alta de inflação no próximo ano, né? Então eu ouço frequentemente isso aqui dos meus clientes ou de pessoas que vêm tirar alguma dúvida. No sentido de, bom, tô imaginando um cenário tô vendo um cenário que o governo está gastando muito e aí vai ter inflação. Só que essa visão extremamente simplista tende a fazer com que o investidor cometa um erro bastante sério. Primeiro, o erro de análise, né? Porque muitas vezes o que ele está vendo não é o que realmente está acontecendo em termos de política fiscal, política econômica do governo. Outra, que o que ele está vendo, os investidores também estão vendo. Né? Isso já está sendo precificado. Né? Só que mesmo que ele soubesse, mesmo que ele fizesse uma análise correta do que está acontecendo e vai gerar inflação, mesmo que ele soubesse alguma coisa que todos os investidores ainda não sabem, se aumentar a inflação, vai aumentar também a taxa de juros. Né? Ou seja, tu tem dois componentes nesse produto, pós e pré. E quando aumenta a taxa de juros, o que acontece com o preço de um título pré-fixado? Eu vou explicar mais detalhadamente daqui a pouco mais, mas basicamente ele cai. Aumenta a taxa de juros, cai. Então, por mais que a inflação aumente, e aí tu vai ter um benefício nesse produto, paralelamente a isso, vai também aumentar a taxa de juros. Ou seja, um lado do produto vai fazer com que a remuneração aumente, mas o outro vai fazer com que ela caia, ou que o preço caia. Ou seja, só vai te proteger da inflação utilizando esse produto se tu ficar até o final. No curto prazo, tu não consegue te proteger utilizando esse produto da inflação, só se tu ficar até o vencimento, né? Então, por isso que é extremamente equivocado tu utilizar esse produto para tentar fazer algum trade de taxa de juros ou um trade de inflação, que é quando tu compra esperando um ágio, né? E eu falo frequentemente a respeito disso, né? E no sentido de, muitas vezes, profissionais recomendarem esse tipo de operação pensando nesse ágio que supostamente teria caso o investidor acertasse o movimento de inflação ou o movimento de taxa de juros. E por fim, tu tem a parte pré-fixada, né? Então, qual que é o benefício para a tua carteira da parte pré-fixada? Justamente o contrário da parte pós, né? Então, se na parte pós-fixada tu tem um benefício quando a taxa de juros sobe, na parte pré-fixada tu tem um benefício quando a taxa de juros cai. Né? E aí é aquela relação que eu explico com bastante frequência, praticamente em todas as lives que eu faço, de que, por exemplo, se tu tem um produto que vai te devolver R$1.000 lá em 2027 e a taxa de juros está 10% nesse período, né, de 2023 a 2027, vamos supor uma taxa de juros de 10%, o preço desse produto é R$900, tá? 900 e pouco, 910. Por quê? Porque tu pega R$910,
que é o valor que tu vai investir, aplica 10% em cima desses 900 e poucos reais e ele vai te devolver 1.000, como ele te prometeu. Então, é exatamente dessa forma que funciona. Agora, se amanhã a taxa de juros sai de 10 e vai para 20, e o que vai acontecer com o preço do título? Porque a renda fixa, a lógica da renda fixa é que, da renda fixa pré-fixada, é que tu sabe quanto tu vai receber. Tu vai receber 1.000. Esse é o fato, né? Agora, o valor presente vai mudar. Se amanhã teve essa mudança de cenário, no sentido de aumentar a taxa de juros e foi para 20%, o preço que era 900, hoje, amanhã vai ser 800, um pouco mais de 800, mas para simplificar, 800. Então, o preço dele caiu. Então, o investidor olha para sua carteira e vê uma queda, uma desvalorização. Diferente da pós-fixada, onde tu simplesmente tem uma redução de lucro, na parte pré-fixada, não. Na parte pré-fixada, se ela for marcada a mercado, tu vai ter uma desvalorização. Tu vai ver a tua carteira caindo em função de uma alta na taxa de juros. Ou seja, tu tem histórias diferentes sendo contadas pela carteira que tem esse tipo de produto, esses produtos de renda fixa. Então, a parte pré-fixada, se tu tem muito pré-fixado, é a mesma coisa de ter muitas ações ou muitos fundos imobiliários. Tu está imaginando um cenário positivo para a economia, positivo para o cenário de taxa de juros, né? E por que é positivo para a economia? Porque o governo vai conseguir baixar a taxa de juros não é simplesmente porque ele quer, é se todo o contexto proporciona essa possibilidade para ele. Então, taxa de juros nada mais é do que o preço do dinheiro, né? Então, o quanto de risco representa aquele país. Ou seja, se não melhorar todas as condições econômicas de um país, no caso do Brasil, não tem como baixar a taxa de juros, né? Se não melhorar a inflação, não tem como melhorar taxa de juros. Ou seja, a história que está sendo contada no momento que o investidor tem somente renda fixa pré-fixada ou renda fixa pré-fixada, ações em fundos imobiliários, é que ele acredita muito num desempenho positivo da economia, onde vai ser possível baixar a taxa de juros, onde vai conseguir controlar a inflação. E aí sim esses produtos vão se beneficiar. Só que, mais uma vez, tu tem que prever um cenário positivo que seja diferente do que o mercado todo já está prevendo. Porque se o mercado já está prevendo um cenário positivo, tu não vai ter benefício nenhum em prever a mesma coisa que todo mundo já está prevendo. Tu só vai conseguir se tu ter alguma informação ou tu fazer alguma análise que seja correta e que seja diferente do que todos os investidores estão vendo. Então, percebam que somente dentro da renda fixa, tu já tem um grande benefício da diversificação. Parte pós-fixada vai se beneficiar com alta na taxa de juros, parte pré-fixada vai se beneficiar com queda na taxa de juros, e a parte híbrida, ela combina essas duas características no mesmo produto e ela te protege da inflação no longo prazo, ao longo daquele período, e não no curto prazo. No curto prazo, tu não tem como te proteger totalmente da inflação. Para se proteger totalmente da inflação, só alguns fundos que conseguem combinar ali a estratégia de comprar renda fixa híbrida, comprar IPCA mais alguma coisa e comprar taxa de juros no mercado futuro. Mas o investidor comum não consegue se proteger da inflação no curto prazo. Ele consegue se proteger ao longo de um período maior e não somente com títulos híbridos, que sejam IPCA mais alguma coisa. Como eu falei no início, o próprio produto que é atrelado ao CDI já te traz uma proteção implícita para a inflação, né? No sentido de que aumentou a inflação, aumenta também a taxa de juros e, consequentemente, vai aumentar a remuneração desse produto. E aí, voltando a um ponto que eu deveria ter falado lá no início, né, de qual a relação que a taxa Selic, a taxa CDI tem com todas as outras taxas. O mínimo que tu deveria exigir para investir em qualquer produto é, no caso de hoje, 13,75, que é a taxa que o governo está pagando atualmente, né? Então, qualquer produto que renda menos que isso não é adequado. A poupança, por exemplo, não faz o menor sentido, né? Porque, até por regra, né, a poupança ela rende 70% da taxa Selic, né? Então, não faz o menor sentido. Porque tu vai emprestar para um banco, se tu pode emprestar para o governo, né, que detém um monopólio da moeda,
a uma taxa mais baixa. Não faz o menor sentido. Então, a poupança ela só é muito utilizada porque ela é muito fácil, tá? Os investidores são acostumados a utilizar esse produto. E isso deveria valer para qualquer outro produto, né? O mínimo tem que ser os 13,75 no cenário de hoje, né? É claro que num período um pouco mais longo, o que interessa são as expectativas, né? Não é o que está acontecendo. Então, quando tu compra um produto que seja para 2027, 2030, ou um pouco mais, aí é a expectativa de taxa de juros naquele período, né? E esse é um outro ponto que diversos investidores costumam cometer erros, né? Muitas vezes os investidores imaginam um cenário de queda de taxa de juros, porque estão vendo o cenário positivo, aí vão lá e compram só pré-fixado, né? Só que, como eu falei, o que interessa são as expectativas. Se todo mundo está vendo isso, isso já está no preço, né? Isso já está sendo precificado e tu não vai ter qualquer benefício. Quando chegar lá na reunião do Copom e acontecer aquilo que o mercado já está esperando, que nesse exemplo que eu dei é uma queda, não vai haver benefício nenhum para os produtos que tu já tem na carteira, né? Porque quando um banco, por exemplo, ele oferece um CDB que é pré-fixado, e aí para 2030, por exemplo, e ele coloca lá uma taxa de 13%, o que ele está esperando? Ele está fazendo um cálculo de qual vai ser a taxa de juros de 2023 até 2030. Ele não está levando em consideração os 13,75 de hoje. 13,75 é só o início da curva. A curva de juros que vai sair de 2023 até 2030. Então, é a média dessas taxas de juros que vão determinar qual vai ser a taxa pré-fixada que ele vai determinar, que ele vai oferecer para o mercado. E é o mercado que vai precificar isso, né? Ele vai fazer esse estudo, ele vai tentar vender no mercado, mas se o mercado não aceitar o que ele está vendo, porque considera que o cenário é diferente, ele não consegue vender o produto dele, que é o CDB, a LCI, a LCA ou, no caso de empresas, debêntures, né? Então ele vai ser o mercado que vai determinar. E o que é o mercado? É a soma de todos os investidores. É a soma do que todo mundo está vendo sobre essas expectativas. Ou seja, tu não tem como saber mais do que todos os investidores, né? Tu provavelmente vai tomar tua decisão com base em informações que estão disponíveis para todo mundo. E quando tu faz isso, tu não vai ter benefício nenhum. Tu só vai conseguir te beneficiar de algum cenário quando tu souber alguma coisa que ninguém sabe, ou se a tua análise for muito superior a todo mundo, né? Mas já existem diversas teorias que dominam essa área acadêmica, que é a área de finanças, que mostram que isso não é possível, né? Eugênio Fama, por exemplo, ganhando o Prêmio Nobel em 2013, explicando justamente isso, né? Que o mercado ele tende a ser eficiente à medida que não tem problemas de assimetria informacional. Até a parte comportamental costuma ser capturada aí por algum mercado quando existe uma liquidez muito grande. Ou seja, fazer esse market time, fazer esse trade de taxa de juros, não é uma estratégia eficiente, né? A estratégia mais adequada é tu pensar numa alocação estrutural, tu enquanto investidor, pessoa física, e seguir aquela estratégia, definir com base nas tuas necessidades financeiras, com base no teu perfil, com base em quando tu precisa resgatar esse recurso, e isso é que vai determinar qual que vai ser a alocação em cada uma das classes. Se tu é um investidor mais conservador, vai aumentar a tua participação ali, a participação de renda fixa atrelada ao CDI na tua carteira, vai aumentar a participação de renda fixa atrelada à inflação, vai ter uma parte pré-fixada, mas não tanto, porque como eu falei, a parte pré-fixada ela é mais volátil, ela tem um comportamento semelhante ao que tem as ações, os fundos imobiliários, claro que em menor intensidade, e muito pouco em ações, mas muito pouco mesmo. E a parte de horizonte de investimento é fundamental também. Tu não vai colocar ações na tua carteira se tu não tem condições de deixar esse investimento por mais de 10 anos, né? Porque renda variável é longo prazo. Mas esse papel da renda variável na tua carteira é o tema da nossa próxima live aí na quinta-feira. Até lá!